Salve moçada, beleza? Aqui é o Gilmar Marcel e hoje eu decidi trazer para vocês aí um super tutorial de uma fruta do Blox Fruits, né? Que é essa fruta do dragão aqui, tá? Eu vou ensinar você a desenhar ela e a colorir também, certo? Tudo nesse vídeo aqui, beleza? Então, mano, você já sabe, ó. Se curtir, deixa o gostei aí, tá? Não sai do vídeo sem deixar o likezão, que você sabe que ajuda, beleza? Ó, e se você gostar também, se você joga, né, Roblox, Blox Fruits, enfim, comenta aí, tá? E comenta outras frutas que você quer que eu faça aqui, claro, se deixar o gostei. Você tem que deixar o like e comentar outras frutas aí. Se tiver muito like, eu faço outras também aqui no canal, beleza? Então é isso aí, sem muitas delongas, não esquece de se inscrever também se for novo e vamos lá para o nosso tutorial. Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero, o link está na descrição. É isso aí, moçada, bora lá desenhar a fruta do dragão do Blox Fruit. E cara, eu já adianto para vocês que eu acho que é a fruta mais difícil de desenhar, hein? Já comenta aí para vocês qual fruta você acha que seria a mais difícil de desenhar. E comenta outros nomes de frutas que você quer ver aqui também, beleza? Bom, vamos começar aqui fazendo o seguinte, ó. Eu vou fazer um quadrado na parte de baixo da folha, tá? Eu tô usando uma folha no tamanho A5. Esse quadrado ele vai ter 6 centímetros, ou seja, como é quadrado, cada lado dele tem 6 centímetros. Veja que eu desenhei ele um pouquinho inclinado para cima também, tá vendo? Eu não fiz ele bem retinho. As retas em horizontal, elas estão inclinadas um pouco para cima, para dar um efeito melhor à nossa fruta aqui do Blox Fruit, beleza? E seguinte, aqui agora eu vou fazer as laterais desse quadrado, tá? Que a gente vai ter que transformar o quadrado em um cubo, né? Que no caso é dar o 3D a esse quadrado, tá? E cada tracinho desse de lateral eu vou deixar 3 centímetros. Veja que a régua vai pegando 3 centímetros. E aí eu vou crescendo, né? Cada uma dessas linhas até as 3 delas ficarem com 3 centímetros. E assim eu posso fechar as laterais também, né? Já que eu já tenho a medida completa, tá? Então veja o formato que ficou aqui o nosso quadrado, né? No caso aqui, ficou parecendo um dado no caso, né? Então vamos considerar isso aí, tá? Aqui agora nós vamos começar a fazer os detalhes da fruta, tá? Aqui vamos começar pelo rosto dela, pela carinha dela, certo? Nessa base do olho dela é como se fosse uma chama, né? Os olhos parecem muito chamas, a boca também, enfim. Então eu vou fazer aqui no canto, em cima também, ó, veja que está acima do centro do quadrado, tá? É onde eu começo a definir essas chamas aqui. E eu vou definir ela com 3 pontinhas, beleza? Vai ser 2 pontas menor e uma maior lá no final. Vou fazer uma outra ao contrário aqui, vou dar só um espaçamento de uma para outra, tá? E fazer basicamente a mesma coisa, o mesmo desenho, tentar deixar do mesmo tamanho, só que desse outro lado, e lá dá o contrário agora, tá vendo? Eu faço aí as 3 pontinhas e parecendo, né, semelhante a uma chama, tá? Aqui agora em seguida vamos desenhar a boca dela, beleza? Para fazer a boca eu vou começar com 2 tracinhos, um de um lado e um do outro, tá? Lembrando que a fruta a gente vê ela meio que de lateral, então um lado vai ficar meio afastado da ponta, né, do canto, como eu tô fazendo aí, tá? Então aqui agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou puxar tipo a boca como se fosse, sabe aquelas abóboras de Halloween? Então é desse jeito que a gente vai ter que desenhar a boca dele, beleza? Então nessa parte de cima aqui eu vou fazendo, né, as pontas, né, tipo uns dentes, digamos assim, nessa parte da boca. Então no caso até o centro será 2 marquinhas, né, e aí tem a parte do centro. E aí eu faço mais 2 marcas junto com a última lá, no caso, o canto da boca, tá? Na parte de baixo a gente vai fazer apenas uma demarcação e a parte central. E no outro lado a gente começa por essa demarcação central e vai fazendo a divisa da pontinha da boca até fechar. Beleza, assim a gente tem uma boca bem bacana da nossa fruta do dragão. Agora vamos fazer a parte dos chifres, e para fazer essa parte dos chifres é o seguinte, aqui nessa parte inicial eu vou fazer meio que um triângulozinho, um retângulo no caso, né? Só que ele vai estar todo arredondado, como você está vendo, né? As pontas desse retângulo
vão estar arredondadas. Isso é o que vai dar o efeito aqui para a gente poder desenhar essa base da fruta legal. Para fazer o chifre dele é o seguinte, ó, ele tem um chifre dividido, tá? Onde um vai ser bem alto e o outro vai ser menorzinho, certo? Mais ou menos até a metade do chifre mais alto, tá? E aí eu vou fazer do outro lado também, né? Eu vou curvar para trás aqui essa linha no caso agora, tá? Eu vou fazer a pontinha aí também, né? Com um chifre menor, fazendo a ligação entre os dois. Então, tendo esses detalhes do chifre, a gente já consegue ver que já vai ficando muito parecido com a fruta e já merece o seu like no vídeo, caso você não deixou o like ainda, né, cara? O caule dela, né, aquela raizinha, né, que tem nas frutas também, tá? Eu vou fazer aqui o seguinte, essa parte de baixo vai ficar parecendo uma bolinha, né, tipo uma perninha daqueles desenhos em cartoon mesmo, tá? E aí a parte de cima ela parece muito com um raio, certo? Então eu vou desenhar esse raio para simular essa base de cima da raiz aqui do caule, no caso, né, da fruta, tá? Então vai ficar uma partezinha bem legal. Veja que fica realmente parecendo com um raio com a perninha, né? O raio parece ter uma perna, cara. Fica muito bacana mesmo. Vamos fazer aquelas chamas laterais, que ele tem 2 chifres laterais também, tá? Só que antes de fazer o chifre, a gente tem que fazer a chama. Então eu vou ondulando assim a chama. Quando eu chego lá na parte final, eu faço algumas variações, né, pontiagudas, para deixar um efeito bacana, tá? Depois eu posso adicionar o chifre também, certo? O chifre é assim, ó, ele vai começar grosso aqui pela parte das chamas, e à medida que a gente faz, ele vai curvar, né, e a gente vai desenhar também o traço de curva até fechar ele, deixar ele bem pontiagudo, tá? Aqui nesse outro lado nós vamos fazer a mesma coisa, só que como esse lado é o que a gente enxerga mais, né, já vai estar num ângulo diferente, tá? Então vou começar com os traços das chamas, levando até a base de cima lá, ó. Veja que vai ficar na altura do chifre, da parte menor do chifre ali em cima, né? A pontinha da chama que eu fiz lá na base de cima, beleza? E depois eu posso fazer o chifre dele, né? Nesse caso aqui, o chifre dele vai estar um pouquinho diferente, né? Como a gente tá vendo ele por esse ângulo, ele vai estar um pouco mais fechado, digamos assim, tá? A inclinação dele vai estar um pouco mais fechada, tá? Então vou fazendo aí essa inclinação dele e fazendo a demarcação também para ficar bem bacana. Depois eu posso fechar essa base das chamas, que vai ficar muito massa também, tá? Aqui não tem muito detalhe, é só a gente fechar imaginando que ela passa por trás ali do chifre que a gente já desenhou. Algumas frutas do Blox Fruits tem tipo uma grama na frente, tá? Então a gente vai desenhar essa grama aqui na frente, beleza? A parte de baixo a gente deixa bem reto e a parte de cima a gente vai fazendo divisas, tá? Quando a gente chega no meio da boca da fruta, a gente muda a direção dessas divisas, dessas pontinhas que a gente vai fazendo até a lateral da fruta, tá? Então é assim que a gente vai trabalhar para poder fazer essas graminhas. Essa fruta também tem nuvens, tá? Então vou desenhar uma nuvenzinha desse lado primeiramente, né? Desse lado que aparece mais. A nuvem é fácil demais, é tipo uns gominhos mesmo, tá? Só 3 tracinhos, a gente já gera uns gominhos legais aqui para nuvem, certo? Vou fazer uma partezinha bem pequena do outro lado, porque a nuvem não aparece tanto, ela vai por trás da fruta, né? Então a gente vai ver bem pouquinho desse outro lado. Agora aqui a gente já tem muita base do desenho feito, né? Vamos só finalizar a base dele agora, colocando aquelas divisas, tá? Então vamos fazer várias divisas aqui por essa fruta, tá? Então para fazer ela, primeiro eu faço os traços, certo? Eu vou fazer aqui no caso 6 traços, tá? Fazendo esses 6 traços eu consigo todas as divisas. No caso são 5 traços, né? O sexto seria o canto do desenho, tá? Então vou fazendo essas divisas. Lembrando que eu não vou meio que ligar o traço, né? Eu não vou fazer ele reto, eu vou fazer ele meio que cortado pelos cantos, tá vendo? À medida que eu subo, eu não subo ele reto, eu faço uma falha quando eu vou subindo, né? O traço, tá? Na base de cima eu vou fazer vários gominhos também, são várias curvinhas ligando um traço ao outro, né? Pra gente poder dar um aspecto bacana a essa fruta, tá? E agora eu posso fazer também a lateral dela. Na lateral dela vai ser a base mais fácil, né? Que não vai mostrar tantos traços, mas vai mostrar os gominhos em cima da fruta também. Então aí eu vou fazendo esses gominhos em cima da fruta até eu ver que fica suficiente, né? Já para cobrir toda a base do quadradinho que a gente tinha feito, né? Do cubo que a gente tinha feito.
Depois eu posso finalizar a lateral da fruta aqui colocando mais alguns tracinhos também, né, para deixar o aspecto muito massa. Bom, agora que a gente já terminou a fruta, né, nós vamos fazer o seguinte, cara. Vou pegar uma borracha aqui limpa-tipos. Eu vou deixar o meu esboço bem levezinho, porque eu vou fazer um contorno legal aqui nesse desenho da fruta, tá? Eu já estava apagando até demais aqui o desenho, mas beleza, ficou bacana. Aqui eu vou usar uma canetinha na ponta 08, não há necessidade de você usar a mesma ponta que eu, só estou informando qual ponta eu estou usando aqui, porque o traço já vai ficar um pouquinho mais grosso, né? Então aí eu vou fazer todo o contorno do desenho, cara, agora, fazendo toda a line art dele. É como se eu tivesse que desenhar ele todinho de novo. Lembrando que eu não vou adicionar nem tirar nenhum detalhe, tá? Então o desenho que eu fiz é o desenho que eu vou fazer a line art, o contorno, beleza? Agora que a gente já tem o desenho pronto, vamos para a coloração. Para começar a colorir o desenho, eu vou começar pela base das chamas. Eu vou usar 3 cores, tá? Eu vou usar o vermelho, o laranja e o amarelo. Eu vou começar com o vermelho fazendo umas basezinhas pelas chamas, né? Principalmente base de contorno mesmo, tá vendo que eu não vou preencher tanto o vermelho no desenho, tá? Então tudo que for chama aqui nele, que no caso as laterais, os olhos e a boca, vai ter um contornozinho leve de vermelho, beleza? Em seguida eu venho com o laranja e eu vou fazer tipo um segundo contorno, digamos assim. Só que em alguns casos, algumas partes, ele vai ser um pouquinho mais grosso, né, do que o vermelho que a gente fez. Além de que eu vou passar por cima do vermelho também, tá? Lembrando que eu tenho que deixar uma parte em branco aqui. Por quê? Essa parte em branco a gente vai vir agora com o amarelo e fazer o preenchimento dela. Assim a gente vai conseguir um efeito nas chamas aqui da fruta bem legal, tá? Vamos fazer esse caulezinho dela aqui agora. É o seguinte, eu vou pegar um violeta, vou fazer uma basezinha escurecida com esse violeta, certo? Depois eu venho com a cor chamada carmim, que é tipo um roxinho bem claro, tá vendo? Esse carmim aqui ele vai ser a parte luminosa nessa base da fruta. Veja que vai ficar muito bacana. Agora vamos fazer os chifres, tá? Para fazer os chifres eu também vou usar 3 cores. Eu vou começar com o marrom fazendo as sombras, tá? Eu vou desenhar a sombra e vou fazer o preenchimento delas. Isso nos 4 chifres, tá? Lembrando aí. E o seguinte, esse marrom eu não vou forçar tanto, tá? Porque depois eu vou vir com a outra cor que vai dar um realce a mais a esse marrom, certo? Em seguida eu venho com o areia. Esse areia vai ser o preenchimento base agora de tudo. Eu vou passar por cima do marrom e também pela parte dos chifres, tá? Só que eu vi que esses chifres eles ficaram um pouquinho diferentes, eles não ficaram tão amarelados, tá? Então eu preciso dar um tom amarelado a esses chifres, colocando aqui um amarelo limão por cima. E aí ele vai ficar idêntico à cor dos chifres lá no Blox Fruits, né? No jogo, beleza? Para a parte das nuvens eu vou usar um cinza azulado e eu vou fazer apenas um efeito de sombreamento nessa basezinha das nuvens. O resto eu deixo branco. Agora vamos para a etapa final do desenho, que é o seguinte. Eu vou usar um verde escuro e esse verde escuro ele vai ser toda a base da fruta, tá? Então eu vou basicamente pintar ela toda, só que veja que eu estou deixando alguns cantinhos em branco. Porque se eu pintasse ela toda com verde, não ia ficar tão legal. Eu preciso dar um efeito luminoso a ela também, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse verde, vou fazer toda a basezinha, sempre deixando pontos brancos, locais brancos bem estratégicos, né? Principalmente nas divisas dos bloquinhos da fruta. Em seguida eu vou vir com o verde normal, tá? É um verde até um pouquinho claro, tá vendo? Ele é um verdezinho bem normal mesmo. E aí eu vou passar sobre toda a base da fruta. Lembrando que com esse verde normal, passo também por cima do verde escuro que eu já tinha passado. Assim ele vai se misturar um pouco e vai ficar ainda melhor no nosso desenho. Eu dei uma olhada direito no desenho e eu disse, cara, dava para eu fazer um efeito mais legal ainda ao redor dele. Então eu peguei um verde claro que combina muito com o desenho e fiz como se fosse um brilho ao redor, tá? Aí eu fui fazendo um contorno, tá? Sobre todo o desenho com esse verdezinho claro. Ficou mais legal ainda o nosso desenho, mais realçado e muito bonitão. E aqui chegamos ao final do nosso tutorial. Não esquece de curtir esse vídeo para apoiar, para você poder ver outros tutoriais de outras frutas também aqui do Blox Fruits, tá?
Você pode comentar qualquer outra fruta que você quer ver aqui como tutorial também para eu ensinar você a desenhar, beleza? Mas para isso você tem que se inscrever no canal se você não for inscrito também, beleza? Então é isso aí, muito obrigado. Não esquece que eu tenho um curso de desenho online aí para vocês também, tá? Tá no primeiro link da descrição, é só você se inscrever no curso e se tornar o meu aluno, que eu tenho certeza que você vai aprender a desenhar demais. Valeu e até a próxima!